Boa noite, pessoal. Desculpa que eu tô entrando com uns minutinhos de atraso. Que brinco lindo. É uma arara. Eu gosto muito desse brinco. Eu comprei quando eu morava em Goiânia. Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês hoje. O nosso tema da live hoje é para falar um pouquinho sobre a importância da gente, né, fazer uma jornada de autoconhecimento mesmo com a gente, pra gente se desenvolver. Isso é muito importante. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero também compartilhar com vocês, tá? E então vai ser uma conversa entre a gente. Hoje não tem convidado, tá? Hoje somos nós. E aí, depois da gente ter essa conversa, né, sobre o que eu preparei, se vocês quiserem fazer alguma pergunta mais objetiva do que vocês estão vivendo e tal, pra mim, né, vai ser ótimo também ter esse momento de poder atender vocês, tá, gente? Mas a gente está vivendo tudo isso daí, né, da quarentena, todas essas transformações que estão acontecendo e tendo muita oportunidade de realmente refletir, né, o que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer pra gente, para nossa família, né, e de repente a gente foi obrigada a parar um pouquinho, a ficar em casa. E então eu acho que também é um momento muito propício para a gente repensar algumas coisas na área da educação. E é mais ou menos isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, tá, gente? Então, assim, dos pontos que eu acredito muito e defendo muito dentro da Educaetos, né, é que a gente precisa ter uma prática coerente, que a gente precisa ensinar aquilo que a gente realmente vive, né? E algumas lives de convidados que a gente teve aí nos últimos dias trouxe essa ideia também, né, gente, de que ser professor envolve um processo de autotransformação, de autoconhecimento, que é muito importante para o nosso crescimento e também para que a gente possa realmente prover, né, uma prática que seja uma prática mais efetiva e mais profunda, né? Que as relações que a gente estabeleça dentro da sala de aula sejam relações reais mesmo, né? Então, bom, é muito interessante, né, pensar sobre isso, né? Quem a gente é e o que a gente quer ser, né? E é muito legal porque é o seguinte, a gente é alguma coisa com certeza de muito valoroso. Dentro da gente a gente já né, a gente tem algo em potencial de muito valor. Agora, não adianta a gente ter se a gente não consegue ver isso que a gente tem, se a gente não consegue ver o valor que a gente tem, né? Então não adianta ser se a gente não souber quem a gente é, né? Isso é muito interessante. A própria professora Lucelena, né, que esteve aqui com a gente, ela usa uma associação que eu acho muito legal, né? Que é você ter um dinheiro e não saber o que você pode comprar com esse dinheiro, entendeu? Então, dá quase que o mesmo, né? Você ter algo e não saber o valor que aquilo tem, você não vai poder fazer um bom uso disso. Então, se você é potencialmente uma pessoa com muita criatividade, né? Que tem dons e vocações que podem permitir que você agregue muito para o mundo, mas você não sabe isso que você tem, como é que você vai fazer um uso que seja um uso bom, efetivo disso, né, gente? Então, refletir sobre isso é muito interessante, né? Então, além da gente ter que fazer essa busca aí, né, de quem a gente é, num sentido realmente de um autoaperfeiçoamento, também envolve a gente buscar uma vida que seja uma vida mais plena mesmo, né? Isso envolve também, gente, que se a gente não vive, tanto na nossa vida quanto na nossa prática docente, tá? Se a gente não vive o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, realmente com essa consciência, né? E buscando essa consciência, vamos dizer assim, a gente acaba sobrevivendo e nem tanto vivendo, tá? E todo esse preâmbulo tem muito a ver com a educação e eu vou chegar nesse ponto com vocês, tá, gente? Então, esse processo de autoconhecimento, né, ele envolve a gente também fazer uma transição dentro da nossa vida, de viver menos pelos instintos e mais pelas virtudes e pelos valores, né? Então, às vezes, por muito pouco, a gente sai do eixo, né, do centro, perde a paciência. E isso dentro do ambiente escolar tem um efeito que é um efeito muito negativo, né? Tanto para toda a equipe que está ali envolvida, quanto para as crianças ou para os jovens ou os adultos que estão convivendo com a gente e que de alguma forma, nem que seja energeticamente, percebem isso, percebem essa instabilidade, né? E também porque, na verdade, a gente não vive plenamente a forma como o ser humano deve viver, né? A gente acaba vivendo reativamente.
Os animais, eles têm muito isso, né? Eu até acho legal trazer isso um pouquinho para vocês, né? Na filosofia clássica, a gente encontra isso em Aristóteles, na filosofia clássica, né? Mas eu acabo trazendo muito esse referencial tanto do Rudolf Steiner, que é o criador das escolas Waldorf, da antroposofia, quanto também na fenomenologia, né? Que é essa visão do ser humano como um ser, né, que tem 3 partes: o corpo, a alma e o espírito, tá? Alguns chamam a alma de psique também. Na fenomenologia de Stein chama de psique. E qual que é essa ideia, né? Quando a gente está trabalhando no âmbito do corpo, a ideia do corpo é tudo aquilo que é sensorial mesmo, tá? E acaba sendo bem instintivo mesmo, é das nossas necessidades materiais ali. Então a gente pode falar da fome, do sono, né? Coisas assim realmente ligadas à matéria. Quando a gente chega no momento da alma ou da psique, a gente já está falando daquilo que envolve as emoções. Então eu sinto medo, eu sinto saudade, né? Eu sinto amor, enfim, né? É claro que o amor, na verdade, ele também alcança o 3º nível, que é o nível do espírito. Nesse momento a gente é capaz de imaginar, de ter memória, de valorar. Então são coisas que nenhum outro animal consegue. É um estágio, né? O estágio espiritual é um estágio que nenhum animal consegue chegar. Então muitas vezes a gente traz esse termo, né, espiritual, e muitas pessoas associam a espiritismo, né? Embora o espiritismo seja de fato, né, um ambiente de muito valor, quando a gente está falando do espírito, a gente não está falando disso, não está tratando disso, né? A gente está tratando de uma visão que é uma visão elevada do ser humano, uma visão mais elevada e também mais profunda, tá? Que é essa capacidade do ser humano de se conectar intencionalmente, né, com uma força que é uma força superior. Então, isso é muito importante. Todo esse preâmbulo é muito importante pra gente, porque a gente precisa aprender a se domar, a se controlar, né? A gente passar por esse processo de autoconhecimento para que a nossa entrega seja uma entrega mais coerente para os alunos, né? A gente não pode dizer para os alunos, né, que eles precisam ser empáticos, que eles precisam ser colaborativos, e a gente dentro da sala de professores não sabe conviver, não quer compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende, ou acaba sendo muito competitivo, né? A gente quer muito que as pessoas compreendam, né, as nossas necessidades, mas a gente também não compreende as necessidades e os limites dos outros. Então, nesse sentido, a educação tem tudo a ver realmente, né, com uma autotransformação, um autoconhecimento, tá? E um outro ponto fundamental que eu quero conversar com vocês, tá, gente, que são as perguntas. Isso é um ponto fundamental, que eu sempre, quando eu tô falando de engajamento em sala de aula, eu trago essa reflexão para os professores, né? Que acho que é a pequena, grande transformação que a gente precisa fazer na sala de aula. É como as perguntas, elas atuam dentro da sala de aula. Então, o primeiro ponto, tá? Antes de eu voltar aqui pro autoconhecimento, eu vou trazer isso. A gente estabelece uma relação com os nossos alunos que tudo que eles precisam, eles vêm perguntar pra gente, tá? E eles perguntam, às vezes, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Um aluno pergunta pra gente uma coisa, vem o outro pergunta a mesma coisa, logo depois vem o outro pergunta a mesma coisa, e você fica assim, meu Deus do céu, eu já expliquei isso 300 vezes, ainda tem gente me perguntando, né? Então, se você prepara a sua sala de uma forma que eles entendem que aquele é o momento que você está passando a explicação. E só um adendo, grande parte dessas perguntas são perguntas que a gente chama de gerenciais. São os alunos querendo entender como é que vai funcionar a mesma atividade, ou qual que é o dever de casa, o que é para eu fazer agora, que horas é o recreio, né? Coisas assim. Não são perguntas pedagógicas, né, de desenvolvimento, né, do conhecimento adquirido. São perguntas para entender ali como é que vai funcionar a rotina da coisa, entendeu? E essa perda desgasta muito o professor, né? Mas se o professor explica para o aluno, olha, esse é o momento, e ele entende, né, que naquela sala de aula, aquele é o momento de dar a instrução, e que se ele perder aquele momento, né, ele vai ter que encontrar essa solução de uma outra forma, que será uma forma mais trabalhosa, por exemplo, perguntando para os colegas, ou olhando os recursos que ele tiver lá, as orientações, enfim. E só por último ele terá, né, a possibilidade de falar com o professor. Assim o aluno já fica mais alerta também nos momentos das orientações. E outra coisa muito importante ligada à pergunta em sala de aula. Muitas vezes o professor, ele
traz muitas perguntas, né, assim, para o grupo todo, mas ele não dá um tempo, um espaço para que os alunos pensem na resposta. Ele já quer a resposta imediatamente. Ele faz a pergunta, e aí, gente, o que que é? Vamos lá, diz aí e tal, e já puxa um, puxa outro, não é possível, e já começa a reclamar com os alunos também. Mas pequenas estratégias, né, que você estabelece, olha, conversa com o seu parceiro aí do seu lado, pega o seu caderno, anota aí, pensa na resposta e depois você pede para alguém falar na frente de todo mundo, já faz toda a diferença, porque todo mundo precisa de um tempo para pensar numa resposta. Isso é assim para você, isso é assim para mim, isso é assim para todo mundo, tá? E além disso, a gente pensar quais são as perguntas que a gente está trazendo, tá? Então, saber fazer perguntas é difícil para os alunos e é difícil para a gente também, tá? A gente fica muito nas perguntas superficiais, o que é isso, né? O que é, mas como, né, isso se estabelece? Por que isso, né, acontece dessa forma? Como seria ser, né? Que aí você começa a estimular a imaginação, que, como eu falei há pouco tempo atrás, é esse nível que é o nível espiritual e que nós seres humanos conseguimos alcançar. E aí a gente vai, a partir desses pequenos atos, o que a gente vai estimulando? Não apenas o aluno a compreender mais, a aprender mais, mas a gente vai estimulando os alunos a trafegarem o seu pensamento nesse nível mais elevado, que é esse nível espiritual, né? Então, se você pede para eles, né, a partir de uma coisa que vocês ensinaram, que eles tragam uma visão pessoal sobre aquilo, né, ou como eles fariam diferente, ou como eles redigiriam o final de uma história diferente, qual que é a mensagem que você está passando também para os alunos? É que a visão deles importa, que aquilo que eles têm para dizer é importante. E isso tem um sentido muito amplo, não apenas porque você vai conseguir extrair alguma coisa de real mesmo, né, no processo de aprendizagem, mas porque você está dizendo para ele, né, indiretamente, que a palavra dele, a mensagem dele é importante nesse mundo, a contribuição dele é importante nesse mundo, né? Agora, a gente precisa realmente acreditar que é. E aí a gente vai percebendo, gente, que quando a gente está falando de trazer uma educação coerente, uma educação de desenvolvimento de ser humano, é nos pequenos detalhes. E que a tecnologia, o recurso mais moderno que você tiver, joia, muito legal, tá? Mas essas pequenas coisas podem acontecer na escola sem recursos, a escola, sabe, mais top de Chicago, enfim. Por quê? É uma questão de relações, é uma questão de conexão humana, tá, gente? Então, uma forma da gente saber quais as perguntas que nós devemos fazer, né? Na verdade, assim, só para ponderar, deve ter alguns alunos meus aqui, né? No meu curso de aprendizagem ativa na prática, no primeiro módulo eu já tenho uma aula inteira sobre como fazer perguntas em sala de aula, tá? Mas para a gente saber melhor como fazer perguntas em sala de aula, uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é aprender a fazer as perguntas essenciais da nossa vida e ver o efeito que isso tem. Porque a gente faz muitas perguntas do tipo, o que nós vamos vestir, quanto que a gente vai ganhar, onde que eu vou trabalhar, ou enfim. Mas e a pergunta de quem somos nós, por que nós existimos, tá, gente? A gente acaba perguntando tantas irrelevâncias e ficando no ambiente do superficial que a gente não percebe como perguntas profundas a transformação que elas geram. Se a gente começa a vivenciar isso na nossa prática, a gente naturalmente vai querer prover isso dentro da sala de aula, que venham perguntas profundas, não apenas sobre si mesmo, tá? Porque a gente também na sala de aula não é psicólogo, né, gente? Mas perguntas profundas sobre as áreas do conhecimento que você ensina mesmo, tá? Sobre como aquilo se conecta à realidade, como aquilo pode gerar transformação, coisas desse tipo, tá? Então, a prática de fazer perguntas profundas, né, perguntas que não sejam superficiais, vão gerando grande transformação para a gente. E como ser humano, mas também naturalmente na nossa prática como professor, tá, gente? Na fenomenologia, eles diferenciam, né, o que é existência e o que é essência. A existência seria o que existe de material, de superficial, e a essência é aquilo que está no profundo, tá? É aquilo que dá sentido àquilo que existe em aparência. Não sei se ficou claro para vocês, tá? Então, por exemplo, a Janaína aqui, né? Eu tenho essa minha matéria aqui, esse meu corpo, e, né, vocês conseguem me enxergar. Mas a Janaína está mais profunda, muito mais, né, profunda do que essa matéria aqui que vocês
são capazes de ver. E eu mesma estou em busca de quem é realmente a Janaína, tá, gente? Então, todas as coisas têm algo em essência, tá? É o que elas são por elas mesmas. Então, em todas as áreas do conhecimento, a gente pode buscar isso que as coisas são por elas mesmas. Isso é algo muito profundo, é um método muito profundo, a fenomenologia, tá? Eu me arrisquei a colocá-la em prática, né? Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado na geografia, né? Me arrisquei a colocá-la em prática na minha monografia na Universidade de Brasília, no mestrado também que eu fiz na Federal de Goiás, que aí eu estudei os seringueiros, que foram soldados da borracha, né? No Acre. E no doutorado, já ligando mais com a educação na área de cultura, utilizando a questão das cidades históricas, né? Como é que os ambientes físicos, culturais, tombados, auxiliam na formação desse ser humano. Tentei aplicar a fenomenologia, busca por essa essência, sei que preciso de muito mais maturidade para conseguir aplicar isso na prática, mas venho tendo essa busca dentro de mim, sabe, gente? De encontrar essas essências mesmo para tudo, em tudo, e principalmente, né, no ensino de geografia, né? Por que ensinar geografia? Qual que é o sentido disso, tá, gente? E essa ideia da essência é mais ou menos assim. Eu tenho até um conto que eu pensei em ler aqui para vocês, mas eu não imprimi. Eu escrevo contos infantis. Eu fiquei com muita vontade de ler, mas eu esqueci. Aí não vai dar para ler dessa vez, tá? Mas é você pensar água no estado sólido, você tem água no estado gasoso, água no estado líquido, né? Diferentes formas da água, mas é tudo água. Então, todas as coisas têm isso, que elas são originariamente, independente das mudanças físicas que elas possam ter, elas têm algo de essencial, tá? Esse exemplo da água é muito fácil da gente materializar, né? Bom, então no caso da docência, qual que é a primeira pergunta, tá, gente, que eu diria que nós temos que fazer e que aí auxilia a gente nessa jornada do autoconhecimento, tá? Por que eu sou docente? Por que eu sou professora? Por que eu sou professora? Por que eu escolhi ser docente, tá? Eu acho que essa é a primeira pergunta, tá? Por que eu quero ser um educador? Você pode perguntar dessa forma também, tá? E para responder isso, eu acho que a primeira coisa que é fundamental é você fazer uma retrospectiva. É você tentar lembrar como é que de repente você parou na docência. Para algumas pessoas, talvez isso seja mais fácil de lembrar, porque às vezes foi recente, né? Isso acontece com muitos professores do ensino superior. Eles trabalhavam na empresa de engenharia ou no escritório de advocacia, decidiram dar aula e alguns estão dando aula há pouco tempo. Ou porque você realmente formou numa licenciatura, mas começou a dar aula há pouco tempo. Mas mesmo assim, o que eu proponho aqui é que vocês caminhem mais além até do momento ali do vestibular e tal. Vai lá na infância. Vê se você encontra resquícios, né? Toda a linha, né? A história, a narrativa que foi te levando até essa decisão. E na minha história, eu consigo ver isso, sabe, gente? Eu consigo ver essa narrativa. Assim, eu sempre fui uma criança que gostei muito de brincar de escola, de brincar de dar aula. Sempre fui uma pessoa que gostei de me comunicar. E eu cresci, até o terceiro ano, eu cresci querendo ser arqueóloga, né? Eu sempre li livros de hermetismo, desde muito nova, né? Livros sobre o Egito. Eu queria descobrir onde é que era a Atlântida. Esse era o meu sonho, era o meu projeto de vida. E sempre lia muito, né? Estudava muita coisa, estudei os hieróglifos e tal, enfim. E quando eu cheguei no meu terceiro ano, outras coisas despertaram dentro de mim que me fizeram pensar que eu não queria viver viajando. E aí eu comecei a ter uma escolha que foi uma escolha já no âmbito do racional, né? Que me fizeram, assim, tomar uma decisão mais pé no chão mesmo. E aí, geografia me veio imediatamente na cabeça, assim, imediatamente. E eu alimentei aquilo dentro de mim. Mas quando eu levei isso para minha família, a preocupação de como eu viveria como professora ou financeiramente, né? E como eu sempre tive essa questão de ser muito comunicativa, sou filha de atriz e dubladora, né? Surgiu assim, faz publicidade e propaganda, né? Porque você é muito criativa, você é ótima comunicadora. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu falei, poxa, realmente, porque eu estava naquele momento do racional, de definir o meu futuro, sentindo aquele peso da decisão que você tem que tomar no terceiro ano, né? E aí eu entrei para
publicidade e propaganda. Eu fiz 2 anos e meio e era uma faculdade privada. E aí eu tinha que trabalhar para pagar. Olha, aí um dia eu falei, né, pensando comigo, eu falei, não quero fazer isso e também não quero fazer a faculdade aqui. Eu tinha uma coisa mal resolvida porque eu não tinha conseguido entrar na UNB. Isso é um outro parênteses, né? Não dá pra contar a história da minha vida toda aqui, mas o terceiro ano eu não fiz, né, oficialmente na escola. Quando eu comecei o início do terceiro ano, eu não aguentava mais a escola, né? Eu tava muito cansada de tudo aquilo e eu queria trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, eu queria outra coisa na minha vida, né? E eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, eu já tinha ido no shopping, eu tinha conseguido emprego em 3 lojas, né? E falei pra ela, falei, mãe, eu tô querendo que a senhora me emancipe, tá? Pra eu poder trabalhar. E aí eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer o supletivo, eu vou pagar o supletivo, vou fazer o pré-vestibular e vou entrar na faculdade. E eu preparei todo um discurso para defender o porquê disso. E a minha mãe simplesmente disse, ok. Ela disse sim. E aí depois eu entendi claramente, eu sempre fui uma boa aluna, nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação, né? Então acho que aí ela sentiu uma confiança e aí eu comecei a trabalhar, paguei meu supletivo, isso tudo. Mas como eu morava em Brasília e o CESP, né, a UNB tem aquele vestibular que uma errada anula uma certa, eu não tive o terceiro ano para me ensinar como fazer a prova do CESP. E quando eu fiz o vestibular da UNB, eu tirei menos 80 no meu primeiro vestibular. Menos 80. Então aquilo foi assim, eu me achava uma garota inteligente, que ia muito bem, tirava boa nota na prova e de repente que foi por água abaixo. E aí eu entrei na faculdade privada e aí eu também senti que eu precisava resolver aquilo na minha vida, sabe? Que aquilo tinha sugado muito a minha autoestima. Então eu fui pro cursinho pré-vestibular. E aí, no cursinho pré-vestibular, eu ainda resistente a assumir que eu ia fazer geografia, né? Eu fui, um dia eu estava passando muito mal com essa história, era o último dia que você podia mudar a escolha lá no site do CESP, né? Aí eu desci, fui na sala dos professores, tinha um homem sentado assim dentro da sala dos professores. E eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu tô precisando decidir qual curso que eu vou fazer. E ele falou, faz geografia. Ele era professor de geografia. Aí na hora que ele falou aquilo, eu falei, é isso, grata. E depois ele até virou meu chefe, né? Porque eu fui trabalhar lá como professora quando eu tava no meu terceiro semestre. E aí aquilo ali pra mim foi um sinal. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque se a gente for fazer essa retrospectiva, talvez a gente encontre esse momento que o sinal é dado pra gente. E que a gente sente esse chamado e fala, é isso. E que às vezes dá dificuldade dentro da sala de aula, com os alunos gritando, fazendo bagunça, né? Com a falta de suporte, com o salário baixo, a gente se desconecta desse sinal. Então, eu acho que essa pergunta do porquê eu sou docente deve envolver também vocês usarem essa habilidade que vocês têm de ter memória, né? Que é uma coisa muito única da gente, e se conectar com esse sinal, tá? Para isso também te fortalecer e para você seguir na caminhada com mais segurança, tá? Bom, Khalil Gibran, né, gente? Ele é fantástico. Ele fala que a resposta está no nosso coração. Nesse livro aqui do Profeta, tem uma parte, tá, gente, que ele fala sobre o autoconhecimento, que é perguntado a ele. E ele fala, né, que... Ó, vou ler para vocês só um pedacinho, tá? Ó, a oculta fonte da vida de sua alma precisa jorrar e correr murmurando rumo ao mar. E assim o tesouro de suas infinitas profundezas será revelado aos olhos de vocês. Mas não usem balanças para pesar esse tesouro desconhecido. Nem procurem as profundezas do conhecimento de vocês com varinha de rabdomante nem com fita métrica, pois o eu é um mar sem limites e imensurável. E isso eu acho tão bonito, porque o que ele está querendo trazer? Nessa busca por quem eu sou e o que eu quero ser, e por que eu fiz as escolhas na minha vida, e se a gente for parar para pensar, né, gente, o trabalho é uma parte imensa da nossa vida, que toma um tempo da nossa vida imenso, então é preciso que a gente esteja resolvido e esteja sintonizado, em sincronia com essa nossa decisão, né? Por que ele está dizendo isso? Para a gente chegar nessas profundezas, não dá para ser com fita métrica, tem que ser pela intuição, pelo sentimento. Por isso que eu falei essas questões dos sinais, tá? É um tesouro que tem ali dentro que a gente tem para encontrar. E eu sei que isso parece muito filosófico, gente, mas assim,
A verdade é essa, todo ser humano tem algo de maravilhoso para acrescentar nesse mundo. E todo professor tem algo de maravilhoso para trazer para a educação, né? Então a gente precisa realmente, né, acreditar nisso e trazer essa nossa contribuição, que seja individual, que seja autêntica, que seja única, porque a gente pode ter referências de professores que a gente admira. Alguns professores chegam para mim, me falam isso, né? Eu sinto até que eu não mereço, mas eu agradeço, sou muito grata, tá? Mas assim, e é importante a gente ter referências, claro que é. Agora a gente precisa ter essa clareza, que a gente tem algo de especial e de único para acrescentar, e a gente precisa buscar acrescentar isso, tá? Gente, o homem ou a mulher, né? Vocês estão entendendo que eu tô falando do ser humano, ele é do tamanho da sua entrega, da entrega que ele deixa no mundo, tá? Ele é a alma, o coração que ele deixa, tá? Os rastros que ele deixa dizem quem esse ser humano foi, tá, gente? Então, assim, a gente pode adaptar a nossa linguagem, né? Essa seria a segunda pergunta. A primeira pergunta que eu recomendo que vocês façam, né? É porque eu sou docente. A segunda pergunta é qual vai ser o meu delivery, né? O que eu vou deixar, o que eu vou entregar como docente, tá? Como ser humano em primeiro lugar, mas é porque eu tô falando de uma coerência. Se você começa a passar por um processo de autoconhecimento, isso vai fluir para sua sala de aula, tá? Mas é importante também você parar e pensar que tipo de professor eu quero ser, tá? Eu agora, a gente está encerrando as inscrições, né, para essa segunda jornada do autoconhecimento. Eu vou até falar um pouquinho disso para vocês. E o que é essa jornada? O primeiro, são 4 desafios, né? O primeiro desafio da jornada é justamente para a identificação de que tipo de professor eu quero ser. Tá, a gente não tem clareza às vezes disso, porque a gente vai tocando a nossa rotina, o nosso cotidiano, vai vivendo, né, gente? Mas a gente tem que ter clareza de que tipo de professor a gente quer ser. E aí a gente vê, professor, eu quero ser um professor criativo, então. Não, então eu quero ser um professor engraçado. Não, então eu quero ser um professor inovador, não, eu quero ser um professor conservador, não, eu quero ser E aí a gente não sabe, né? E é tanta coisa, tanta informação. É claro que a gente precisa ter com a gente uma decisão sobre o que a gente acredita, como a gente acredita que a educação deve ser feita. É quase que não deixa de ser uma linha teórico-metodológica, isso a gente precisa ter com a gente, isso é fundamental. Agora, a gente precisa saber que a gente também tem que deixar algo que é nosso, né? Que é único e procurar centrar e fazer escolhas, isso é muito importante. Mas a gente tem que conseguir escavar isso dentro da gente, né? Aí nesse primeiro desafio eu desenhei uma forma de auxiliar nesse processo escavatório. E aí, gente, até quero complementar isso, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre quis ser arqueóloga, né? E eu um dia entendi na minha vida que eu continuo sendo arqueóloga, né? Quer dizer assim, eu não me tornei arqueóloga, mas eu sou uma arqueóloga. Mas o que eu escavo como arqueóloga, né? É essa busca de quem eu sou e do porquê que eu existo e qual que é a minha missão na educação, né? Porque para mim esse é um chamado, e a geografia é uma ponte maravilhosa, a geografia me trouxe uma visão de mundo muito importante. Eu costumo dizer que geografia é amor, então eu tenho muita gratidão à geografia pela porta que ela me trouxe à docência. Hoje, é claro, eu não leciono só geografia, porque eu estou aqui também formando professores, mas é uma porta maravilhosa, né, gente, que eu tenho gratidão, tá? Então a esse professor eu sempre terei gratidão a ele por essa palavra que ele trouxe para mim, né? Então essa segunda pergunta é isso, tá? O que você vai deixar, qual vai ser o seu delivery, se você tem consciência disso, ok? Tem uma coisa, gente, que eu até anotei aqui para falar para vocês. Um ser humano, ele não se realiza totalmente, né, se ele não encontrar esse interior dele, sem esse processo de autoconhecimento. Hoje a gente vê, inclusive, muitos casos de pessoas depressivas e tal. Eu não sou da área médica, eu não posso afirmar que é por isso, tá? Mas eu acho que uma vida, quando ela é uma vida com sentido, com significado, né? Talvez mesmo diante de intempéries, a pessoa consiga, de alguma forma, se erguer, né? E isso me lembrou um fato agora, enfim, não tem nada a ver com o contexto assim, mas tem a ver. Metaforicamente, né? Meu pai morou muitos anos em Manaus e a primeira vez que eu fui lá, a gente foi fazer um passeio para ver o encontro das águas, né, do Rio Negro com o Rio Solimões. E por uma questão de densidade e tal, os dois rios eles não se misturam. O Rio Solimões, ele é um rio sedimentar, então ele é marrom, e o Rio Negro, como o próprio nome diz, ele é negro. E aí, a gente começa a travessia pelo Rio Negro, depois a gente chega lá no encontro das águas, porque o Rio Negro é que banha ali Manaus.
Aí, a gente até mergulhou depois, em determinado momento, e realmente quando você começa a colocar a mão assim, olha, no Rio Negro, você vai vendo sua mão, de repente ela fica avermelhada, de repente você não vê mais nada, tá, gente? É uma sensação um pouco estranha mesmo, porque a água tá longe de ser translúcida, né? Assim, realmente é aquela sensação de escuridão ali, né? E aí quando a gente tava no barco andando, né? Aí ele começou, era um barquinho assim, ele começou a contar uma história que veio um pesquisador americano lá e tal, e que ele botou várias sondas, e que ele falou que se a humanidade soubesse o que tem no fundo do Rio Negro, eles não andavam de barquinho lá. E a gente andando de barquinho lá. Eu não acreditei que aquele cara tava falando aquilo, eu dentro do barquinho, meu pai tava junto, eu olhei pro meu pai, aí meu pai, cara, ele tá brincando. Mas aquilo, aquilo me tocou tanto na hora, né, que foi o medo que eu tive, que me gerou também uma reflexão muito profunda, acho que quase filosófica, né, eu não sou filósofa, mas talvez seja um pouco, né, que gente, as águas profundas, né, a gente não consegue ver o que tá ali, dá medo mesmo, né? Tem todo um mistério envolvido, né? O que tem ali, né? E podem haver até lendas, né? Que a gente mesmo desenvolve sobre as nossas próprias profundezas, né? O que tem ali, o que não tem ali. Lendas da gente, inclusive, acreditando realmente que a gente é uma pessoa muito boa, que tudo que a gente faz é pelo bem, né? E a gente não conseguiu ver que, na verdade, ali tem um pouquinho de avareza, tem um pouquinho de maldade ainda, né? Mas o medo do desconhecido mesmo, né? Então, às vezes, é melhor a gente ficar vivendo na superfície, que é uma coisa que a gente já conhece mais, que a gente domina mais, do que a gente fazer o mergulho, né? Então, eu trago isso como uma metáfora que ali isso despertou muito em mim, né? Pois a gente não consegue ver e isso gera um tanto de mistério, um tanto de aflição. Mas é preciso coragem. Então é isso, sabe, gente? Esse mergulho, essa jornada de autoconhecimento, ela exige coragem, ela exige muita entrega, mas ela, se a gente pensa que talvez seja o verdadeiro sentido de existir, né? Se esse processo de autoconhecimento, e se a gente passa por essa jornada, se a gente atravessa isso, né? A gente vai saber contribuir também para essa travessia dos nossos alunos, né? Eu anotei aqui, né? Educar é romper as barreiras que impedem a existência de uma vida interior. Nós precisamos encontrar a nossa verdadeira identidade e também auxiliar que os nossos alunos encontrem, né? Hoje a gente vê tanto falar sobre depressões, né? Tantos transtornos, crianças indo para o psicólogo muito novas e tudo, né? Sempre tem algo que parece que é externo, né? Externo no sentido assim, é da criança, mas talvez externo não seja a palavra que vocês vão conseguir entender melhor meu pensamento, mas assim, sempre parece que não é algo que está dentro, por exemplo, da família, né? É algo fisiológico, né? E pode ser, às vezes, eu não estou dizendo que não, tá, gente? Mas a gente também precisa se perguntar, né? O que está acontecendo com as crianças para a gente ter tantos casos assim, né? Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje na live, né? Esse mergulho sobre dentro de si mesmo, né? Ele, para mim, é algo fundamental para todo educador, tá, gente? Esses são os pontos que eu queria falar, então deixa eu só revisar aqui, ó. Primeira, eu acho que eu pulei a terceira pergunta. Não, ó, primeira pergunta. Eu pulei, gente, pulei uma pergunta. Ó, primeira pergunta, vamos lá. Que até alguém perguntou aí. Por que eu sou docente? E aí você vai lá para a história da sua vida. A segunda pergunta não é a entrega, não. A entrega é a terceira. A segunda pergunta é por que eu ensino aquilo que eu ensino, tá? Qual é o sentido dessa área de conhecimento que eu ensino? E um caminho bom para isso é a gente perguntar como é que essa área de conhecimento surgiu, tá? Então eu ir lá na busca, né? Como é que o ensino de geografia surgiu? Como é que a geografia surgiu, né? Na verdade, se a gente for escavar isso, a gente vai ter que ir lá para astronomia, astrologia, para conectar, para entender, né? Como é que a geografia se fundamentou da forma como ela é hoje, né? Então, vai em busca profunda, leia os clássicos, mas não leia apenas, gente,
tá? Aquilo que o autor mais famoso da sua área de conhecimento, que é o pós-graduado, doutor, pós-doutor, não sei o que, da universidade mais top, diz que são os clássicos. Vai você por sua busca buscando, né? Vai você por sua busca buscando. Vocês entenderam, né? Faça uma trajetória também que é única sua. É claro que você pode considerar esse professor, tá? É famoso, e aquilo que ele considera como clássico, ou como original, ou como as raízes da sua área de conhecimento. Claro que você pode, mas filtre. E veja se não está ali enviesado, se não tem outras fontes também que você pode trazer, né? E eu comecei a fazer muito isso, sabe? Para entender melhor a geografia, porque ensinar geografia. Qual que é o sentido disso, né? E acho que vocês deveriam fazer para a área de conhecimento que vocês lecionam a mesma coisa, a mesma busca, tá? Porque se vocês compreenderem efetivamente a ciência de vocês, quando vocês lerem a BNCC, vocês vão saber olhar para aquele documento e aquilo não vai ser um bicho de sete cabeças para vocês. Vocês vão saber pegar aquilo ali, por maiores defeitos que tenha, né? Você vai pegar aquilo ali e você vai encaminhar na sua sala de aula, nos seus planos de aula, na forma que você leve cada vez mais o seu aluno ao alcance da essência da sua ciência. E aí você não vai esperar que um documento como a BNCC venha totalmente redondo e tudo mais. Existem muitas discussões, né? E aí, a BNCC está atrapalhando, não está atrapalhando? Olha, gente, a BNCC está ali, foi aprovada para continuar, eu estou fazendo um caldo com ela, entendeu? Mas eu estou fazendo um caldo com ela, mas trazendo a minha base, tá? E aí, o que eu digo? As minhas grandes ideias, que para mim são as ideias fundamentais, que essa área do conhecimento pode auxiliar os meus alunos a compreenderem o mundo, a realidade a si mesmos, né? Então é mais ou menos isso que eu penso, tá, gente? Então, primeira pergunta, tá? Porque eu sou educador. Segunda pergunta, por que eu ensino o que eu ensino, né? Ou qual o sentido original da área do conhecimento que eu ensino? E o terceiro, qual que será a minha entrega como docente, tá? Mais ou menos isso. Profundo hoje, né, gente? Janaína filosófica hoje. Vamos ver. Bota a pergunta na interrogação aqui também, se alguém quiser, né, fazer mais alguma pergunta. E, gente, uma coisa que eu quero mencionar para vocês, enquanto vocês vão colocando a pergunta, é o seguinte. A gente tá começando, né, a primeira jornada do autoconhecimento, a segunda jornada do autoconhecimento, vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu explicar para vocês enquanto vocês vão inserir na pergunta. Não sei se todos vocês estão inscritos, mas a gente já tem mais de 3.000 professores inscritos e tá muito legal, tá, gente? Tá muito legal mesmo. O que acontece? A jornada do autoconhecimento foi a primeira atividade que eu fiz na Educaetos, quando eu inaugurei a Educaetos em abril do ano passado. Que já era uma escola, né, de formação humana, quer dizer, sempre foi, nasceu assim, e eu queria ajudar os professores a conseguirem definir, sabe, olhar no papel e ver, essa é a minha missão como educador, e não basta você perguntar qual que é a sua missão, né, não sei, e isso eu aprendi muito na prática, tá, gente, porque eu tenho uma aula que eu dou da Roda da Vida, eu adaptei a Roda da Vida do coach para uma aula super legal, onde os alunos definem os seus valores, que eu já até contei isso numa live, né, que eu trabalho com os alunos, que os valores são aquilo que eles têm de inegociável, mas eles só vão saber que é inegociável se eles tiverem clareza dos valores deles. Então eles precisam definir esses valores, olhar para eles e carregar aquilo com eles, né? E diante de situações onde eles sejam testados, né, eles saibam dizer o não. Não, isso aqui eu não posso ceder, porque senão eu estou deixando de ser aquilo que eu acredito, tá? Então aí eu também, uma das coisas que eu trabalhava com os alunos era eles definirem a missão de vida deles, e era muito difícil, nossa, não saía. Então por isso, para encontrar com essa missão, eu desenhei 4 desafios. Apliquei isso em abril do ano passado, na época do Caetes começando, a gente tinha 560 seguidores, alguma coisa assim, nós tivemos 200 inscritos, 153 inscritos, eu acho, na live, e acho que nem 20 chegaram ao final, tá? Porque autoconhecimento exige, né, disposição. E aí, mas os que chegaram, gente, foi fantástico. E aí eu acreditei muito nesse produto, vamos dizer assim, é totalmente gratuito, né, e online. E fiquei sempre no meu coração com essa vontade de lançar a segunda jornada. Mas aí acabou a minha licença maternidade, voltei a trabalhar e produzindo post todos os dias. Aí comecei a criar o meu primeiro curso online, hoje eu já tenho 2 cursos online, aquela correria, né? E agora na quarentena eu falei, gente, é o momento, tá,
da jornada do autoconhecimento voltar. Fiz algumas adaptações, mas poucas, porque realmente estava muito redondo já, funcionou muito legal. Então é isso, gente, são 4 desafios autorreflexivos, são atividades que eu vou pedir para vocês escreverem em casa. Eu dou toda a guia do que tem que ser feito, eu gravo um vídeo e um documento em PDF, vocês vão receber um e-mail por dia, tá? É isso, quem se cadastrar tem que saber que vai receber um e-mail por dia, tá? Durante 12 dias. Isso eu não quero encher a caixa de e-mail de ninguém, mas é assim que vai acontecer, tá? E aí você, num dia, às 6 horas da manhã, esse caso aí, ó, vamos olhar aí na imagem. Dia 21 de abril, no YouTube, eu tô projetando no YouTube também. No Facebook. Não tá dando pra ver a imagem nesse momento tá aparecendo só no Instagram, mas pelo menos eu já estou projetando a live no YouTube e no Facebook. Eu já tô muito feliz que eu consegui fazer isso. Depois eu vou postar a imagem pra vocês, mas eu falando vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, o primeiro desafio ele vai ser liberado. Os desafios sempre são liberados às 6 horas da manhã. Então, no dia 21 de abril, às 6 horas da manhã, eu libero o desafio 1, tá? Aí tem 21 de abril inteiro, 22 de abril até 23h59, ou seja, é sempre 2 dias, tá? Quase 2 dias inteiros, para vocês fazerem o desafio. E aí vocês vão preencher num formulário do Google lá, que vai ter o link direitinho, tá? Depois o formulário fica fechado e não dá para enviar mais. Aí eu vou ficar um dia, que é o dia 23, analisando todas as respostas para dar uma live sobre esse desafio. Eu condenso todas as respostas sem expor o nome de ninguém, sem citar o nome de ninguém. Inclusive no formulário vocês podem escolher não colocar o nome de vocês, eu só preciso do e-mail por conta de uma premiação que vai ter no final, que eu vou explicar, tá? E aí eu faço uma condensação, tiro as dúvidas de vocês e aí no dia seguinte, 24 de abril, às 6 horas da manhã, vocês vão receber no e-mail o desafio 2. Aí vocês vão ter 24 e 20, até 25, 23 e 59 para mandar o desafio 2. Eu vou ficar o dia 26 estudando. Dia 26 a gente vai ter live às 9 horas, tá? Então, gente, é tudo enviado por e-mail, tá? E as lives todas elas acontecem no Instagram. Mas agora, como eu aprendi a projetar nos dois, eu tô querendo ver se eu projeto nos dois, ok? Passado por isso, a gente chega no dia 27 de abril, às 6 horas da manhã, recebe o desafio 3. Tem 27 e 28 até 23h59 para preencher o desafio 3 lá no formulário e mandar lá para mim. Vou analisar tudo. Eu vou ler todos, gente. Olha, eu tenho 3.000 inscritos. Eu tenho certeza que não serão os 3.000 que vão até o final. Porque é isso, tá, gente? É assim mesmo. Mas se você, por acaso, em determinado momento, sentir que você não vai conseguir, fica tranquilo, né? Não precisa se descadastrar, sair. Você vai ficar recebendo uns e-mails lá, mas segura a onda, acontece. Mas eu quero que o máximo de professores consigam, tá? Agora eu sei que pode estar entrando professores que talvez até nem tenham entendido tanto, enfim, por isso que eu fiz questão também de explicar. E aí no dia 29 de abril, live sobre o desafio 3. No dia 30 de abril, 6 horas da manhã, vocês recebem o desafio 4. Tem o dia 30 e o dia 1º de maio, que é um feriadão, para poder fazer o desafio 4. No dia 2 de maio, gente, vai ter então a live sobre o desafio 4. E nesse momento eu vou sortear prêmios. É um incentivo, tá, gente? Para que vocês tenham um incentivo a mais, além do autoconhecimento, para fazer os 4 desafios. E esse sorteio, ele só vai ser feito com os nomes, com os e-mails, né? De quem fez os 4 desafios, tá, gente? Então, são vários prêmios legais, tanto físicos, que a gente vai mandar pelo correio, livro e alguns brindes da Educaetos, quanto também acesso gratuito a curso, tá? A gente vai postar uma imagem aí com todos os brindes desse sorteio. Claro, não quero que você faça pelo sorteio, mas eu tenho certeza que também isso pode dar uma força aí para vocês tomarem essa decisão de ir até o final, tá, gente? Então, assim, o que eu desejo é que vocês tenham constância, quem tá inscrito. Quem não tá inscrito e quiser, né, ainda dá tempo, a gente vai ficar com as inscrições até domingo, então ainda dá tempo, é só chamar inbox, tá? Mas assim, eu espero que vocês consigam de fato ir até o final, porque a minha ideia é que vocês saiam dessa jornada com a missão de vocês escrita, que vocês possam carregar, né, botar do lado de vocês, carregar na agenda, assim, em primeiro lugar no coração, né? Então vai ser uma forma de eu, Janaína, arqueóloga, sem diploma, auxiliar vocês a escavarem isso dentro de vocês, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida aqui, gente. Vamos ver.
Acho que não, gente. Tem? Qual é? Ah, Facebook. tem no Facebook ali. Minha pergunta. Janaína, você é ótima, parabéns, que você traz é tão rico, dou aulas de empreendedorismo e todos nós fazemos um exercício de autoconhecimento para mim e para eles, é maravilhoso. Ai, que coisa boa, nossa, fico muito feliz. Você acha que sua prática docente transforma a vida dos discentes? Pergunta de Canjos Anjos. Olha, é uma pergunta muito boa, né? E assim, essa é uma pergunta, qual que é a ideia, né? Essa é a coerência naquilo que eu falo. Então, é muito difícil para mim, até pela minha consciência, de falar aqui pelos meus alunos. Seria legal que eles pudessem falar, né? Agora, você, o que você está sentindo agora, né? Aqui comigo, se você já vem me acompanhando há algum tempo. Então, eu acho que quem poderia dizer é quem está aqui me acompanhando há algum tempo, os meus alunos que são professores, né? Os meus alunos da sala de aula, eu me sinto um pouco mal de falar por eles, tá? Eu acho que seria legal eles se expressarem. Então, vamos ver, quem sabe a gente vai ter essa oportunidade em algum momento, né? Mas, assim, aqui, quem tá aqui me acompanhando, né, professores, tem alguns que já estão comigo há um tempo, né? Eu acho que eles podem dizer isso mais. Mas eu sei que eu não tô aqui dentro de uma sala de aula, não tô dando uma aula tradicional, né? Então, talvez a sua pergunta você não sinta que tá completamente respondida. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que eu recebo muito amor dos meus alunos, muito carinho. Já tive momentos muito difíceis também, em que a gente precisou sentar e ter DR, né? Ai, Janaína, mas eu quero entender onde você quer chegar, por que suas aulas são assim, por que você não vai no quadro só e bota um monte de conteúdo lá, e a gente se alinhou. E, assim, recebo muito carinho deles sempre. Tantos dos meus alunos foram alunos meus em Jataí, né, em Brasília, e hoje alguns deles são professores também. Então, acho que falhei muito também, mas acho que tenho tido mais vitórias do que falha há muitos anos, né? E então é isso que eu posso te dizer. Beleza, gente. Acho que surgiu uma pergunta aqui no Instagram. Me inscrevi e fala da programação. É isso que eu falei. É isso que eu mostrei aqui, tá? Essa aqui é a imagem do terceiro e do quarto desafio. Agora, o que vai ter em cada um dos desafios? Aí não vou contar, não. Aí é surprise, tá? Esse é o elemento surpresa. Realmente você vai ficar sabendo só no dia que liberar. E você vai ter 2 dias para preencher. Isso é muito importante também, tá? Para que flua de uma forma mais natural e de uma forma autêntica, tá bom? É isso. Mas a programação de datas é essa daí. Gente, é o seguinte. Se você atrasar com o desafio, não tem problema, você pode continuar mandando, tá? Só não vai participar do sorteio. Mas não terá problema você continuar mandando. Porque o importante é, mesmo que você atrasou, mas você quer continuar tentando, continue tentando, ok? Beleza? Gente, é isso. Deixa eu ver se vai ter mais alguma pergunta aqui. Minha relação com meus alunos está infinitamente melhor após estudar com a Educaetes. Rony, querido professor de matemática, gratidão, viu, meu amigo? Torcendo pelo dia que... Pega ele pra mim, Alice, rapidinho. Isso aí, torcendo pelo dia que vamos nos encontrar ao vivo. Inclusive o Rony, né, gente? O Rony, ele ganhou um concurso da Educaetes, mas tá dando teia de aranha aqui já, né? Vou mostrar pra vocês, porque é o seguinte... Tá tudo separado aqui, ainda não fomos no correio mandar, tá? Então, olha essa cartinha escrita pro Rony, querido parceiro Rony. Tá aqui, assinada. Aí tem o livro. Será que eu mostro pro Rony o livro que ele vai ganhar? Pode mostrar, Mentalidade de Matemáticas, especificamente pra ele, né? Porque ele é um professor de matemática. A gente vai botar no correio essa semana que vem, depois do feriado. E um planner da Educaetes, prontinho pra ele. Viu, Rony? Olha o spoiler, você mereceu depois dessa daí. Deixa eu ver, surgiram mais perguntas aqui. A Educaetes torna a nossa ação docente mais afável, transcendemos os limites pedagógicos. Rubens. Ai, querido demais também. Gente, esses alunos, assim, são meus alunos virtualmente, né? Eu tô doida pra reunir essa galera toda, a gente comemorar junto, tomar um açaí. Que eu sou assim, gente, eu chamo pra sair. Eu não posso chamar pra beber porque eu não bebo, né? Não vou chamar pra uma coisa que eu não faço. A pedagogia me abriu portas para a educação. Gostei muito. A Educaetes é bom demais.
no conceito. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Gente, eu vou deixar vocês ficarem com a família de vocês, então. Acho que não tem nenhuma pergunta agora. Se vocês tiverem ainda alguma pergunta sobre a jornada, vocês podem me chamar no Stories, tá? Além de falar da jornada, meu objetivo foi trazer toda essa reflexão sobre o autoconhecimento. Leve essas 3 perguntas com vocês. Façam esse mergulho. Aproveitem, tá, gente? A oportunidade. Eu escrevi um texto, gente, que eu acho que eu vou ler pra vocês, tá? Eu vou gravar, mas eu vou ler. O que você acha, Moisés? Moisés achou que eu devo ler. Gente, eu já vou avisar uma coisa pra vocês também, tá? Que tá acontecendo. Eu tô falando meio baianês. Não tô falando meio baianês. Eu tô falando meio cantado. O que tá acontecendo comigo, gente? Calma aí. Eu tive que mexer aqui meu celular. Ah, gente, não tá aberto aqui. Repete as perguntas. Gente, vamos lá. Olha só. Quem anotou as perguntas, passa pra Geise aqui, por favor, quais são as perguntas, tá? Enquanto eu abro aqui eu vou mostrar pra vocês. Quero ver se vocês anotaram aí. A Geise tá querendo saber, gente. Quero ver quem vai passar pra ela direitinho, tá? Na bondade. Deixa eu ver se eu abri certo. Vamos ver, Moisés. Vamos ver quem anotou aí. Porque eu falei disso agora há pouco, sabe, Geise? Mas eu sei que você deve ter entrado atrasada. Mas eu falei isso, às vezes na sala de aula, né? A gente faz uma orientação e fala de novo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. E aí o que a gente tem que fazer na sala de aula? A gente começa a estabelecer algumas regras de funcionamento, tá? Onde os colegas também auxiliam a responder as perguntas, que aí a gente vai tirando da gente o centro. O aluno vai entendendo isso, que não é só a gente que não é só a gente que eles devem buscar para responder alguma coisa. Eu já tô com um texto aqui. Não tem problema não, Mica, eu sei. Aí agora o pessoal vai auxiliar aí. O mais organizado aí, ó. Por que sou educador? Por que ensino aquilo que ensino? E qual será a minha entrega como docente? Isso aí. Tá aí, pronto, maravilhoso. Gente, vou ler meu texto, pode ser? Vou ter que jogar aqui um pouco pro lado, porque eu tô... Gente, é um negócio que eu tive que inventar aqui para poder projetar Instagram e YouTube e Facebook. Vocês não imaginam como é que tá aqui, tá? Então eu vou mexer um pouquinho aqui, tá? Ai, deixa eu tirar isso aqui, senão eu não vou conseguir mexer, não. Pronto. Isso aconteceu, tá, gente? Isso é real. Aconteceu aí. Foi ontem ou anteontem? Antes de ontem, tá? Na porta do mercado, eu fui impedida de entrar. Só de máscara, a mocinha disse. Voltei ao carro e peguei a minha máscara de pano branco que coça a orelha. Entrei no mercado. Olhei em volta e todos, absolutamente todos, estavam mascarados. Andavam recolhidos, sem se olharem e com certa distância. Nenhum sorriso era possível ver. Parei por um instante e senti pela primeira vez que todos estávamos ali como verdadeiramente somos, seres mascarados. Pela primeira vez nos apresentávamos uns aos outros transparentes. De repente o universo resolveu nos desnudar. Estamos mais do que nunca como verdadeiramente somos, mascarados, sozinhos, com um olhar muito rarefeito sobre o outro e distantes. Quem você pode dizer que é realmente próximo a você? Ame ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Estamos com saudade de quem não podemos ver, de quem não podemos abraçar, mas realmente os amamos? O reflexo de um vidro me permitiu ver a mim mesma com a tal máscara branca. Quanto tempo eu demorara para me olhar no espelho e realmente me ver? O que eu fiz da minha vida até então, se nem essa máscara fui capaz de retirar? Ela estava aqui na minha frente, sobre o meu rosto e revelada diante de todos. O universo resolveu nos desnudar. E eu, naquele momento, senti um profundo desejo de, como Khalil Gibran, tirar os 7 véus que não me permitem sentir a luz do sol. Senti um desejo profundo de ser quem eu sou verdadeiramente. Cansei de parecer ser algo, parecer ser não é ser. Quero me conectar com esse eu profundo que possuo e que me abastece de vida, esse elemento misterioso e inexplicável. Quero viver e não apenas sobreviver. Eu entrei no carro com a máscara branca, cheguei em casa com ela, olhei meu marido e meus filhos usando-a e permiti que me olhassem também. E então a retirei, ciente de que a minha verdadeira máscara ainda precisa ser arrancada, para que eu compreenda o verdadeiro sentido de existir. Talvez seja, quem sabe, esse sentido, o de desmascarar o homem.
Então, esse é o texto que eu escrevi. Tô compartilhando aqui com vocês, tá, gente? E é isso. Boa noite para todos. Fiquem bem, tá? Muito bom estar com vocês, galera aí do YouTube, do Facebook, aqui do Insta. E a gente se encontra. Eu tive que tirar aqui do apoio, por isso que tá balançando um pouquinho pro Instagram. Tá, gente? Então, é isso. Beijinho. Até mais, tá bom? Com Deus.